Olá, meus irmãos, minhas irmãs, fazemos parte do grupo de teatro evangélico Águas Purificadoras. Estamos aqui nesse momento buscando a face do Senhor, né? Bem, então antes nós vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor santifique nossa alma, nossa mente, nosso coração. E a nossa oração está aqui em 2 Crônicas, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz assim: Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Versículo 14: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Senhor, nós estamos aqui, olha, nos humilhando, orando, buscando a tua face. Queremos que o Senhor nos converta, assim, dos nossos maus caminhos, que possamos ir pelo caminho que leva ao Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Há também aqui uma recomendação, né, do apóstolo Paulo na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E também no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, olha: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, a nossa reflexão, né, vai estar em cima aqui de Êxodo, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7. Diz assim: quinta praga, peste nos animais. Êxodo 9, a partir do 9, do versículo 1, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, e sobre as ovelhas com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Bem, então, façamos aqui uma oração pedindo ao Senhor que dê revelação dessa palavra, não é? Senhor, nos dá a revelação dessa palavra, Senhor, porque a tua palavra não é uma palavra como aquela que está escrita nos livros que contém as ciências, né? Essa palavra não é uma palavra morta, mas é uma palavra viva e eficaz. Mas para que ela ganhe vida e ela seja eficaz, e que possamos aplicá-la em nossas vidas, é preciso que haja a revelação. E só o Espírito Santo de Deus nos dá essa revelação. Então, que o Espírito Santo de Deus nos dê a revelação dessa leitura que nós fizemos, desta palavra, para que possamos, então, estar compartilhando assim com os irmãos. Bem, então, o que é que a gente observa no capítulo 9, no primeiro versículo, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva. Então nós vemos aí claramente a vontade do Senhor, a vontade explícita do Senhor. Então, muitas vezes, o Senhor fala de várias formas. E aqui o Senhor falou diretamente, né, a Faraó, o que ele desejava que ele fizesse.
Bem, mas no versículo 2, o Senhor continua dizendo: porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres. Então, aí vem uma ameaça do Senhor, porque o Senhor já tinha colocado essa vontade dele algumas vezes, né? Já tinha avisado. Faraó não obedecia ao Senhor. Ao contrário, seu coração se endurecia. O Senhor permitia, mas ele não deixava o povo ir. Então vem a nova ameaça da parte de Deus, né? Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Quando o Senhor fala ao nosso coração, nós devemos obedecer. Nós sentimos quando o Senhor está falando para que façamos alguma coisa, que estamos indo por um determinado caminho, mas aquele caminho não agrada ao Senhor, ao contrário, desagrada muito e muitíssimo ao Senhor. Então ele fala ao nosso coração: saia deste caminho, venha para este outro caminho, como nós acabamos de ler aqui, em 2 Crônicas, né? Mas, aqui no versículo 14, né? Diz assim, olha: e se me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas Faraó não quis ouvir a voz do Senhor. Pelo contrário, ele continuou com seu coração de pedra, né? E aí diz no versículo 4: e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Por que o Senhor fez distinção? Por causa da desobediência. O amor de Deus está para todos, né? Não haveria necessidade do povo egípcio passar por aquele sofrimento, se não fosse aquele coração endurecido de Faraó, né? Mas o Senhor então teve que mostrar, teve que realizar essa diferença entre o rebanho do povo do Egito e o rebanho dos hebreus, né? E aí o que acontece? O Senhor disse que faria distinção e, na verdade, o Senhor fez essa distinção. Ele ainda deu um tempo, né, para que Faraó refletisse. No versículo 5, diz assim: o Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. Que maravilha que o Senhor deu mais um tempo para Faraó refletir. Que maravilha quando o Senhor Deus nos dá mais um tempo para nós refletirmos, né? Mas será que nós estamos refletindo na sua palavra? Será que nesses tempos de quarentena, o que é que nós observamos? O homem está triste porque ele perdeu o quê? Ele perdeu a condição de ir e voltar com liberdade para qualquer canto que ele quisesse ir. O homem perdeu a liberdade de ir para as festas, ir para as baladas. O homem perdeu a liberdade de consumismo, né? O homem perdeu a liberdade de estar em grandes grupos, assim. O homem perdeu a liberdade de, como é que se diz? Viajar de um estado para o outro, de um país para o outro, se deslocar, ver seus amigos e familiares. Então, só ficou o quê? Só ficou o homem com ele mesmo, né? Ou com sua família, dentro das casas. Mas será que esse homem está buscando a palavra do Senhor? Será que esse homem, no seu isolamento, ele está lendo a Bíblia? Ou será que ele está o tempo todo no YouTube, se ligando a outras mensagens que não falam do Senhor Deus, procurando divertimento que não está podendo desfrutar agora, né? Será que o homem está buscando a palavra do Senhor? O Senhor está dando esse tempo, né? O Senhor disse assim, ó: o Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. Não sabemos qual é o propósito de Deus, né? Permitindo que isso esteja acontecendo em todas as partes do mundo. Nós não sabemos o que há de vir, nós não sabemos qual é o propósito do Senhor. Mas uma coisa nós sentimos no nosso coração: aqueles que conhecem a palavra, aqueles que chamam Deus pelo seu nome, né? Esses daí estão percebendo a necessidade de orar mais, estão sentindo a necessidade de se converter dos seus maus caminhos, estão sentindo a necessidade de refletir mais na palavra do Senhor, estão criando grupos de oração, orando mais de uma vez por dia,
né? Estão refletindo na palavra, estão assistindo vídeos evangélicos, participando de cultos online. Esses sim, esses estão sentindo mesmo, né, a necessidade de buscar o Senhor, enquanto o Senhor está dando este tempo, né? O Senhor designou certo tempo, dizendo, né, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Temos que aguardar o tempo em que a quarentena vai ser amenizada, vai ser flexibilizada, aos poucos nós vamos retomando as nossas vidas, né? Mas então, esse tempo que o Senhor designou, que o Senhor vai designar, nós ainda não sabemos quando ele será, né? Bem, mas aí vem o seguinte, e no versículo 6? No versículo 6 diz assim: o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Então a palavra de Deus se cumpriu, né? A promessa se cumpriu. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, não se preocupe, ela vai se cumprir. Eu creio que as promessas que Deus fez na minha vida, que eu percebi, quando eu percebi que ele estava falando comigo acerca daquela promessa, então eu continuo esperando no Senhor. Algumas já se realizaram, em outras eu continuo esperando, porque a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, ela é infalível, né? Bem, e agora vamos ver, no versículo 7, o que é que nos chama a atenção? Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Depois que Faraó viu o rebanho, né, dos animais morrendo, os animais espalhados pela terra, né, sem a vida, então ele se lembrou, né, que Faraó disse assim, olha, no versículo 4, o Senhor disse a Faraó, e o Senhor, Moisés falou a Faraó, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Faraó então se lembrou, quando viu os animais mortos, que o Senhor tinha falado isso. Quantas vezes nós erramos, nós vamos por um caminho que não agrada ao Senhor, e nós nos lembramos que o Senhor nos avisou, que o Senhor nos disse que não deveríamos ir por aquele caminho, que o Senhor usou o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o sobrinho, a sobrinha, o tio, a tia, o sogro, a sogra, o amigo, a amiga, o irmão em Cristo, a irmã em Cristo. O Senhor nos falou, até através de um outdoor, através de uma evangelização nas ruas, o Senhor nos avisou, o Senhor nos falou. Faraó então se lembrou disso, eu vou conferir, eu vou ver se é verdade mesmo. Então ele disse assim, chamou um dos seus servos e disse: vai lá, vai na terra de Gósen e observa se os hebreus estão com seus rebanhos vivos, se há algum animal morto ou se realmente isso aconteceu aqui no Egito. Então o servo foi e ele trouxe a notícia, né? Dizendo: é verdade, do rebanho de Israel não morreu um sequer, nenhum sequer. Mas todo o rebanho aqui do nosso Egito está morto. Mas aquilo ali não mudou o coração de Faraó, ele continuou irredutível, ele continuou na teimosia, ele continuou sem querer obedecer a Deus. Você, meu irmão, que não quer obedecer a Deus, obedeça ao Senhor. Você, minha irmã, que não quer obedecer a Deus, obedeça ao Senhor. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para sua família, meu irmão, vai ser melhor para sua família, minha irmã. Vai ser melhor para seu filho, para sua filha, vai ser melhor para seu pai, para sua mãe, vai ser melhor para você mesmo, meu irmão. Vai ser muito melhor para você mesmo, minha irmã. Que você volte desse caminho que você está indo, que não leva ao Senhor, que só leva à tristeza, ao sofrimento. Volta, volta correndo. Volta, volta, volta pelo caminho que leva ao Senhor. Bem, então esses foram alguns versículos, né, que o Senhor nos chamou a atenção ao fazer a leitura de Êxodo. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre as 10 pragas do Egito, tá? Bem, agora vamos ver. Essa reflexão, o título que nós escolhemos para ela é o seguinte: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?
Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Haverá condição de dois ou mais prosseguirem, trabalharem juntos, conviverem, terem uma família, um projeto, uma empresa, trabalhar na obra do Senhor, trabalhar na igreja do Senhor, trabalhar nos órgãos públicos, se não houver concordância, não é verdade? Será possível que isso aconteça? Então, Faraó não concordou com as orientações, com a solicitação de Moisés, que falava pelo Senhor. Faraó não concordou, né? Então, a palavra diz: haverá condição de dois ou mais, né? Continuarem a trabalhar juntos, conviverem, desenvolverem atividades para uma comunidade, se não houver entre eles acordo? Bem, a resposta é não. Bem, passemos agora aos nossos pedidos de oração. Senhor, a nossa oração número 1, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de nossos familiares, tem cuidado de nossos amigos, Senhor. O Senhor tem fortalecido o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Temos sentido a tua presença, Senhor, nesses dias difíceis que estamos enfrentando. Senhor, nós pedimos agora pelo governo federal do Brasil. Senhor, nós acabamos de ler. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Conseguirá o presidente desenvolver as ações administrativas no nosso país, conduzir a nação em um momento tão difícil como esse, Senhor? Se não houver concordância entre os membros de sua equipe, até com os partidos políticos opostos, se não houver concordância com o povo brasileiro, se não houver concordância com o Ministério da Saúde, Senhor, se não houver concordância com o Ministério da Economia, precisamos, Senhor, de concordância, de unidade nesse governo, Senhor. Senhor, esse presidente ele foi eleito porque o Senhor o permitiu, né? Não é possível, ninguém consegue atingir um cargo de presidente de um país com suas próprias forças, né? Com a sua própria vontade, até com seu dinheiro ou com suas coligações. Não é possível. É preciso que o Senhor permita. E o Senhor permitiu. Se fosse Haddad que estivesse no governo, também eu estaria orando por ele. Estaria orando justamente com esse mesmo pedido de oração. Que haja concordância, Senhor. Precisamos destruir o nosso inimigo invisível, que é o Covid, né? Que tem destruído tantas pessoas. As notícias ontem mesmo, mais de 1.200 pessoas morreram em um único dia, Senhor. E essa morte, ela não está só para as pessoas que são mais humildes, ou as pessoas que estão morando na periferia, ou para as pessoas que não têm condições sanitárias mais apropriadas. Ele está disponível para todos, inclusive para as pessoas que ocupam cargos assim altamente privilegiados, né? Em grandes empresas, no governo federal ou em outros órgãos, em outros órgãos privados, né? Ele está aí, pode atingir qualquer um de nós a qualquer momento. Temos que lutar para destruir a força desse vírus, né? A força vital desse vírus, através da ciência, através de um milagre mesmo de Deus, através do sobrenatural de Deus. Este é o nosso inimigo. Então, Senhor, leva equilíbrio ao governo federal, leva paz ao nosso Brasil, Senhor, que haja concordância. Senhor, tira todo espírito de ódio, de briga, de destruição, de raiva, de contenda, Senhor. Tantos sentimentos ruins que se apoderam dos nossos governantes, né? No nosso governo federal. Só vemos acusações, só vemos CPIs, só vemos contenda, só vemos o ódio prevalecer, meu Pai. Tem misericórdia do governo federal do Brasil. Precisamos, nesse momento, Senhor, de um governo que tenha unanimidade, que fale a mesma língua, que possa resolver de forma unânime, Senhor, esses problemas que estamos enfrentando no nosso país. Senhor, nós pedimos agora para que o Senhor realize um milagre sobrenatural.
Senhor, destrói esse vírus. Parece que é loucura alguém fazer uma oração pedindo a destruição de um vírus. Mas o Senhor pode, Senhor, com a tua palavra, o Senhor pode realmente conter a força vital desse vírus que está em toda a atmosfera do planeta, que está passando de um corpo para outro, que está entrando e saindo dos hospitais, dos mercados. Senhor, entra com providência, Pai. O Senhor pode destruir esse vírus de 3 formas. O Senhor pode usar a ciência, a mente dos cientistas brasileiros, europeus, americanos, Senhor. Quantos cientistas estão debruçados, quantas alternativas já existem, né? Haja visto que no Brasil já temos um dado, né, de 153 mil pessoas, 153.833 pessoas já foram recuperadas, curadas desse vírus, né? Então a ciência ela pode agir como ela tem agido, mas também, Senhor, a tua palavra, a palavra do Senhor, traz existência aquilo que não existe. Se o Senhor disser basta, todos os vírus no planeta Terra, no mesmo instante, irão se contrair, perder a sua força vital, entrar em colapso, todos de uma só vez em todo o planeta Terra. É a palavra do Senhor, que se ela for liberada, assim acontecerá. E também, Senhor, pela escada que liga o céu à terra, manda anjos, milhões e milhões, com suas espadas desembaiadas, Pai, para destruir cada um dos vírus que estejam flutuando no planeta, que estejam nas superfícies, estejam nas ruas, que estejam nos corpos, Pai, em nome de Jesus. Bem, a nossa oração número 4 agora, Senhor, nós pedimos pela contaminação das pessoas as pessoas que estão contaminadas com o vírus, Senhor, para que elas sejam curadas completamente. Pedimos também pelos profissionais da saúde, tá? Na nossa oração número 5, que o Senhor esteja renovando as forças, Senhor, renovando a sua resistência física, Pai. Vários profissionais da saúde já perderam suas vidas, né? Há uma reivindicação agora para que as famílias das pessoas que vieram a falecer da área de saúde recebam uma indenização, né? Como uma recompensa por essa perda irreparável. Então, Senhor, vai tomando conta de cada profissional da saúde. Eu sei que o profissional da saúde, quando ele estuda essa área, quando ele se forma, ele tem consciência de que sua vida está em jogo a todo tempo, justamente por causa da contaminação, né? Nós não comentamos muito sobre isso, não falamos sobre isso, né? Mas nós sabemos, pessoas que trabalham como o Hospital Cotumaia, aqui em Salvador, por exemplo. É um hospital onde só há doenças contagiosas, né? Doenças que se propagam de um corpo para o outro com facilidade. Então, elas já estão preparadas, já sabem lidar, mas assim, em grande escala, do jeito que está acontecendo em todas as partes do mundo, desequilibra muito os profissionais da saúde, Senhor. Toma todos os diretores de hospitais, sejam públicos, sejam particulares, meu Pai. Toma todos os médicos e médicas, Senhor, todos os enfermeiros e enfermeiras, agentes de limpeza, agentes de transporte, agentes administrativos, todas as pessoas que estão nos laboratórios fazendo essas análises, meu Pai. Renova a saúde, renova a força, Pai. Entra com providência mesmo para cuidar, em nome de Jesus, Pai. Senhor, pedimos também pelo Ministério da Saúde, Pai. Que o Senhor esteja capacitando, provindo de recursos como tem sido provido, né? Que as condições hospitalares realmente em todo o Brasil, meu Pai, possa realmente atender essa demanda sem que entre em um colapso total, em nome de Jesus, Pai. Pedimos agora também o nosso item 7 de oração. Pedimos pela economia do Brasil, pela restauração surpreendente da economia do Brasil. São muitas notícias que chegam, né? Notícias pessimistas, de que vai ser muito difícil a recuperação, as perdas são irreparáveis, que não há como retomar, que há um colapso também na economia do Brasil, né? Bem,
Mas nós, Senhor, vamos ler aqui o que está escrito no Salmo 112. A tua palavra diz aqui, ó, no Salmo 112. Salmo 112, versículo 7. Não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Versículo 8. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Então, nosso adversário nesse momento é o Covid, né? Esse vírus, um vírus que tem uma capacidade tão grande de destruição, né? Já ceifou milhares e milhares e milhares de vidas em um período de menos de um ano, né? Destruiu a economia de vários países. Como estamos olhando agora pela restauração da economia do nosso Brasil. Causou danos irreparáveis, né? Na vida de várias pessoas, a nível emocional, psicológico. É um vírus que ele não tem só a sua força, né, para provocar a doença, a enfermidade e até a morte, se for o caso. Ele traz consigo também um estrago muito maior na vida pessoal, na vida emocional, na vida psicológica, na economia, nos relacionamentos, né? É algo mais do que uma partícula que causa um desequilíbrio nas reações, na bioquímica do corpo, a bioquímica normal, desejável, que leva à saúde. Ele não é uma partícula que entra só para alterar a bioquímica do corpo, mas ele traz consigo também algo muito maior, que é perceptível no mundo espiritual. Então, Senhor, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, essas orações que foram feitas agora. Senhor, recebe, Senhor, no Santo dos Santos essa oração. É uma pequena contribuição que nós levamos para Ti, Senhor. É um clamor que nós estamos levantando aqui. O nosso coração está aflito, o nosso coração está triste, nós estamos assim preocupados, né, de um modo geral. Aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125, né? Diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, né? Versículo 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, ainda diz, o cedro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então, é assim, Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu socorro, nós confiamos nas Tuas promessas, nós confiamos, Senhor, que a Tua mão está sobre nós. O título do Salmo 125 é Fé Inabalável. Mas, Senhor, recebe essas orações, né? Ameniza mesmo, Senhor. Manda, Senhor, consolo, manda conforto, manda saídas, manda alternativas, Senhor. Que a usura, a ganância, né? Não predomine nesses momentos, Senhor. Ô Pai, manda mesmo, Senhor, a Tua bênção sobre toda a humanidade, Senhor. Manda, Senhor, a Tua bênção especial sobre o nosso país. Manda, Senhor, a Tua bênção especial, meu Pai, sobre todos os estados, cidades do interior, municípios, sobre a nossa capital, Senhor. Manda, Senhor, derrama bênçãos sem medidas, meu Pai. Recebe essa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias.